O sábado, o dia sagrado do descanso. Um presente esquecido. Desde o princípio da criação, Deus estabeleceu algo extraordinário, não apenas a terra, o céu, os mares e toda criatura vivente, mas também um presente especial para a humanidade, o tempo sagrado. Entre todos os dias da semana, um foi separado, abençoado e santificado. Este é o sábado, o sétimo dia, um memorial eterno da obra criadora de Deus e um convite ao descanso em sua presença. Mas ao longo dos séculos, este presente divino foi esquecido, alterado e incompreendido por muitos. Hoje, vamos explorar a beleza e o significado profundo do sábado, observando como ele foi estabelecido na criação, guardado por Jesus durante seu ministério terrestre e redescoberto e proclamado pela Igreja Adventista do sétimo dia. Nas origens, o sábado da criação. Nossa história começa no Jardim do Éden, quando Deus completou sua obra criadora. A Bíblia registra em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Observe a tríplice ação divina sobre o sétimo dia. Deus descansou, abençoou e santificou este dia. Não foi um descanso por fadiga, o Criador do universo não se cansa, mas um descanso de celebração, de contemplação da obra completa. Ele separou este dia como santo, diferente de todos os outros. O sábado não foi dado apenas aos judeus, como alguns pensam. Ele foi estabelecido antes da queda, antes de existir pecado, antes de haver um povo judeu. Foi dado à humanidade inteira como um presente, um memorial semanal que nos lembraria de nossa origem divina e de nosso Criador. O mandamento perpétuo. Séculos mais tarde, no Monte Sinai, Deus escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra os 10 mandamentos. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Êxodo capítulo 20, versículos 8 e 10. Note que Deus não disse institua o sábado, mas lembra-te, pois já existia desde a criação. Este mandamento é o único que começa com a palavra lembra-te, como se Deus soubesse que a humanidade tenderia a esquecer este dia especial. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Em Êxodo capítulo 31, versículos 16 e 17, lemos: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, e, ao sétimo dia, descansou e tomou alento. Jesus e o sábado, o Senhor do dia sagrado. Quando Jesus veio à terra, ele encontrou o sábado cercado de tradições humanas que haviam transformado um dia de alegria em um fardo. Os líderes religiosos haviam criado dezenas de regras sobre o que não se podia fazer no sábado, perdendo de vista seu verdadeiro propósito. Jesus, como o Criador do sábado, sabia exatamente qual era a sua intenção original. Lucas capítulo 4, versículo 16 nos diz que Jesus foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo seu costume, entrou no dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Observe, era seu costume guardar o sábado. O Filho de Deus nos deixou um exemplo claro. Mas Jesus também veio restaurar o verdadeiro significado do sábado. Em Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28, ele declarou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus curou no sábado, fazendo bem e mostrando que este dia foi feito para abençoar a humanidade. Quando criticado pelos fariseus, ele argumentou: é lícito fazer o bem no sábado. Mateus capítulo 12, versículo 12. Ele libertou o sábado das correntes do legalismo e restaurou seu propósito original, ser um dia de adoração, comunhão, descanso e bênção. A mudança histórica. Após a morte dos apóstolos, gradualmente, ao longo do século II a IV, muitos cristãos começaram a observar o domingo como dia de adoração, em memória da ressurreição de Cristo. No ano 321 d.C., o imperador romano Constantino decretou o domingo como dia de descanso civil. Com o tempo, a maioria da cristandade abandonou a observância do sábado bíblico. Mas será que Deus havia mudado seu mandamento? As Escrituras são claras. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem,
Nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Nenhum texto bíblico autoriza a mudança do sábado para o domingo. Esta foi uma alteração feita por tradição humana, não por ordem divina. O redescobrimento, o movimento adventista. No século XIX, durante um grande movimento de renovação espiritual nos Estados Unidos, grupos de cristãos sinceros começaram a estudar profundamente as profecias bíblicas e a buscar a verdade das Escrituras. Entre eles estava uma jovem chamada Ellen White, que junto com outros pioneiros, redescobriu a importância do sábado bíblico. Não foi uma descoberta fácil. Muitos desses crentes haviam guardado o domingo toda a vida. Mas ao estudar a Bíblia, viram claramente que o sétimo dia, o sábado, nunca havia sido mudado por Deus. Era uma verdade esquecida que precisava ser restaurada. Em 1844, um capitão do mar chamado Joseph Bates escreveu um tratado sobre o sábado. Raquel Oakes, uma batista do sétimo dia, também compartilhou esta verdade com os primeiros adventistas. Gradualmente, este grupo de crentes sinceros abraçou a observância do sábado não por legalismo, mas por amor a Deus e desejo de obedecer a sua palavra. Assim nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, adventista pela crença na segunda vinda de Cristo, e do sétimo dia pela observância do sábado bíblico. O sábado hoje, mais que um dia. Para os adventistas do sétimo dia, o sábado é muito mais que um mandamento a ser cumprido. É um presente semanal de Deus, um oásis de tempo em meio à correria da vida moderna. O sábado começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina ao pôr do sol de sábado, seguindo o padrão bíblico. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, Gênesis capítulo 1, versículo 5. É um tempo de 24 horas dedicado a Deus, à família, ao descanso físico e espiritual. Neste dia, os adventistas se reúnem para adoração, estudam a Bíblia, passam tempo de qualidade com a família, visitam enfermos, fazem obras de bondade e descansam dos labores seculares. Não é um dia de restrições opressivas, mas de liberdade espiritual e alegria. O sábado nos lembra de 3 verdades fundamentais. 1. Criação. Deus é nosso Criador e tudo pertence a Ele. 2. Redenção. Assim como Israel foi liberto do Egito, somos libertos do pecado. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. 3. Restauração futura. O sábado aponta para o descanso eterno que teremos com Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Um convite permanente. A história do sábado não terminou. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 fala de um povo nos últimos dias que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este povo, profetizado nas Escrituras, seria levantado para proclamar a verdade completa de Deus ao mundo, incluindo o mandamento esquecido do sábado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não reivindica ser a única igreja verdadeira ou o único povo de Deus, mas crê ter recebido a missão de proclamar a mensagem completa do Evangelho, incluindo a observância do sábado bíblico, como preparação para a volta de Jesus. O sábado é um convite divino que permanece de pé desde a criação. Não é sobre ganhar a salvação através da observância de um dia. A salvação é pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Mas é sobre reconhecer a autoridade de Deus como Criador e Senhor de nossas vidas, respondendo em amor e obediência ao seu chamado. Conclusão: você está convidado. A história do sábado é uma história de amor divino, um Deus que, desde o princípio, desejou ter um encontro especial com sua criação a cada semana. É uma história de fidelidade, um Deus que não muda seus princípios, mesmo quando a humanidade os esquece. É uma história de restauração, verdades esquecidas sendo redescobertas e proclamadas novamente. Jesus guardou o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. E hoje, milhões de adventistas ao redor do mundo continuam esta tradição bíblica, não por obrigação legalista, mas pela alegria de honrar seu Criador e Salvador. O convite permanece aberto para você. Se ouvires hoje a sua voz, não endureças o teu coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. O sábado é uma bênção disponível a todos que desejam conhecer mais profundamente o Deus que descansou no sétimo dia e nos convida a descansar com Ele. Que possamos, como Jesus, fazer do sábado nosso costume, celebrando a cada semana o amor, a criação e a promessa de nosso Deus. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e transformação. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram e fortalecem a fé. Que Deus abençoe você.